Oi pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal. Hoje eu queria deixar uma reflexão para vocês. Talvez você esteja aí do outro lado vendo esse vídeo, por acaso você achou o meu vídeo, não sei. E aí eu quero falar com você. Você que se sente inferior, triste, às vezes acha que as coisas só acontecem com você. Você tem frustrações dentro da sua família, às vezes com pai, com mãe, né? Eu não sei qual que é o teu problema, eu não sei qual é a frustração da sua vida. Hoje eu quero dar uma mensagem para você, o seguinte, você não precisa estar feliz todos os dias, porque é mentira se alguém falar, todo dia eu tô feliz. Não, a gente tem frustrações, a gente tem problemas que nos afetam emocionalmente e que nos deixam muito triste. Você precisa ser feliz todos os dias, né? É muito diferente. Não, eu sou feliz, eu tenho dificuldade, mas eu tenho uma família. Talvez eu não tenha uma família, mas eu tenho um amigo, eu tenho alguém que eu possa contar. Eu não tenho ninguém. Tenho. Você tem Deus. Então, alguma coisa na sua vida tem algum sentido para te fazer feliz, tá bom? E aí, eu falei assim, poxa, eu vou contar a história da minha vida. Fiquei pensando no que eu ia falar. Eu não sou o maior exemplo a ser seguido, não. Mas eu queria contar um pouco para vocês que eu também já passei por situações de, poxa, pensar, por que só comigo e tal? Mas as coisas que acontece conosco nos amadurece, nos faz pensar assim, poxa, eu tô ruim, eu tô passando por dificuldade. Você tem que sempre pensar que sempre tem alguém mais ainda, com dificuldade maior ainda que a tua, e que talvez você acha que você não tá suportando, e Deus jamais vai dar algo pra você que você não suporte. Então, é isso. Bom, meu nome é Ticiane Melo, eu tenho 35 anos, eu nasci na cidade de Piracicaba. Minha mãe não me desejou, ela foi operar e por um acaso ela descobriu que ela estava grávida de mim. Mas gente, ela não me desejou, mas minha mãe me ama. Quando ela descobriu que ela estava grávida, ela passou a me amar. Mas não foi uma coisa planejada. Ok, foi uma gestação, parto normal, não teve nada de grave e tal. E aí eu nasci até uns 4, 5 anos, normal, tive uma infância normal. E aí quando eu entrei na pré-escola, no prezinho, a professora chamou minha mãe para conversar e falou para minha mãe que seria interessante ela me levar a um médico, um especialista, oftalmologista, que ela achava que eu ficava muito próximo, entendeu? Para fazer as atividades, pinturas e tal. Aí a minha mãe se preocupou, lógico, falou, não, tudo bem. E aí levou. E aí fui fazendo tratamentos e tal, cada um diagnosticou com alguma coisa, miopia, outros não lembro, porque eu era muito pequena. Eu só sei que, assim, o último médico que a minha mãe passou, ele falou assim, olha, dona Cleide, eu sugiro pra você, e eu vou fazer já um encaminhamento, e aí a Ticiane vai passar a fazer esse tratamento na Unicamp. Aí minha mãe se assustou, né, porque geralmente são casos raros, né, doenças mais raras, mais específicas e tal, mas não falou nada. Ele falou, não, tudo bem. E aí eu comecei a cada 6 meses a fazer esse tratamento lá. E aí, para resumir, o médico simplesmente chegou para minha mãe e falou assim, olha, ela falou o nome específico, eu não vou lembrar para falar para vocês. Basicamente assim, quando o bebê nasce, essa visão ela vai se desenvolvendo, e daí no meu caso não se desenvolveu, ela estagnou. E ele falou assim, não tem cirurgia,
porque minha mãe perguntou se tem uma cirurgia. Assim, olha, não tem cirurgia e é tratamento, é uso de lente de contato e, gente, vocês não têm ideia. Era assim, 15 graus. Imagine para uma criança, 15 graus no olho esquerdo. E aí, era muito forte. E aí, a gente tentou até fazer uso de lente de contato. E não deu, claro, não deu certo. Porque eu usava, lembro, porque eu ia pro colégio, e no colégio que eu estudava na época, tinha muita escada. Então, a sensação é que eu tava pisando em ovos, assim, cascas de ovos. E atrapalhava até a visão, que é boa, né? 100% boa. E aí eu cheguei no médico e falei assim, foi fazendo, né? Os tratamentos sempre acompanhava e chegou numa altura que a minha visão, ela estagnou, ela não piorou, não melhorou. Melhorar não ia melhorar mesmo. E aí eu falei assim, viu, eu não aguento usar, eu não consigo me adaptar e eu não quero. Eu falei, eu não quero. Não, tudo bem, Tiziane. A única coisa que você não pode descuidar, você vai ter que sempre fazer esse tratamento, você vai ter que sempre estar de olho, né? Nesse olho, porque você só tem um só. Eu falei, não, tudo bem. E aí foi uma etapa da minha vida que, assim, basicamente quase ninguém sabe. Eu tenho 40% só de visão esquerda. E aí foi assim. E depois eu tive muita bronquite. Passou essa fase, né, da minha mãe correr com o olho. E eu comecei a ficar doente, ser uma criança assim, doente. Eu não brincava. Eu falo que eu não tive uma infância assim, como todas as crianças tiveram. Eu começava a me adoecer muito fácil. E meus pais, eu lembro que na época eles me levavam coisas que vai me fazer lembrar. Normal, gente. Tentar me segurar. Eu lembro que eles me levavam quase roxa pro hospital, não saía o ar. E eu comecei também a fazer esses tratamentos de bronquite. E eu lembro que eu era muito pequena. Eu tinha 12 anos de idade, né? E eu lembro de conversar com Deus, sabe? Pedir pra Deus, me cura, eu não quero ficar mais desse jeito, sabe? Eu não quero sofrer dessa forma. Deus escuta a oração dos pequenos, viu? E eu lembro que depois eu nunca mais mesmo, tive essa crise de bronquite. Mas a minha mãe e os meus pais, super proteção em cima de mim, né? Por medo de acontecer algo comigo, né? Normal, coisa de pai e mãe. Tudo bem, gente, até aí tudo bem. E aí eu comecei a ficar mocinha e tal, e aí eu comecei a sentir muitas cólicas. Quando eu ficava no meu período menstrual, eu tinha muita cólica, descia muito, era a sensação que eu tinha que eu tava tendo uma hemorragia e tal, e aí foi uma correria dos meus pais, da minha mãe especificamente, levar em médico para descobrir que tinha e tal. Daí foi descoberto, fui diagnosticada com uma endometriose. Tá bom, vamos tratar isso. E aí, né, com remédio e tal, mas não melhorava. Era uma dor insuportável, era um ciclo terrível. E isso foi passando, a gente foi meio que empurrando, né, isso daí. E aí eu prestes a casar, né, eu fiz uma bateria de exame com um médico muito bom aqui da cidade, né, indicada por uma tia minha, que trabalha para ele até hoje. E aí eu fiz uma bateria de exame. Daí quando eu retornei, ele me falou assim, você sabe o que você tem? Daí eu falei assim, não. Eu falei assim, aliás, eu sei que é endometriose, que causa dor mesmo, que o ciclo... Daí ele falou, não. Eu falei, não? Ele falou, não. Você tem um útero bicórneo. Eu
Eu falei, meu Deus, o que é um útero bicórnio? Aí ele foi me explicar que era 2 úteros, como se fosse 2 úteros, não é um útero, mas como se ele tivesse 2 cabeças, repartido ao meio, e ele tem 2 lados. Então, ou sua gestação, se você engravidar, ou sua gestação é lado direito, ou sua gestação é lado esquerdo. Se você quiser pesquisar depois, é um útero bem feio. Falei, meu Deus do céu. E aí tudo bem, né? Vida que segue, fazendo o tratamento. Até então sabia que era uma coisa, e depois aí descobri que era outra e tal. Casamos. E casamos, que eu falo, eu e meu esposo, a gente casou. E a gente começou, depois de 4 anos, pensar em ter filhos, né? E eu tinha muita preocupação com isso, devido ao problema. Mas enfim, isso eu vou contar em outro vídeo, como que a gente engravidou, como que foi o processo e tal. Eu consegui engravidar depois de 4 anos, minha filha tem 3 anos, foi considerada uma gestação de risco, mas não tive uma gestação foi muito tranquila. Tive um parto complicado de risco, mas eu conto em outra situação. E aí, tá bom. E quando eu tive a minha filha, eu comecei a ter umas dores abdominais e tal. E aí, o meu médico falou assim, vamos fazer um ultrassom do abdômen completo? Eu falei, vamos fazer. E a gente marcou tal, e eu fui fazer. Quando eu cheguei para fazer o exame e tal, eu percebi que a doutora estava muito quieta, examinava para um lado só, muitas vezes, tal, e aí você começa a ficar muito aflita. Aí eu falei, doutora, tá acontecendo alguma coisa? Daí ela falou assim, peraí, só mais 1 minuto. Aí você já começa a imaginar um monte de coisa. Daí, depois de uns 5, 10 minutos, ela pegou e falou assim pra mim, Ticiane, você sabia que você tem um rim só? Eu falei, o quê? Daí ela falou assim, você tem só um rim. Eu falei assim, você tá me falando que eu tenho um rim só? Daí ela viu que eu fiquei muito assustada. Daí ela falou assim, você nunca tinha feito? Eu falei assim, não, nunca tinha feito o exame de abdômen completo, mas sempre fiz exames e tal, e nenhum médico me falou. Ele falou assim, às vezes acontece, e do médico achar que o paciente sabe e tal. Tive uma gestação considerada complicada, grave, e tinha um rim só. Eu lembro que na época, de uns 5 meses, eu já comecei a me inchar muito, mas eu não sabia. Eu saí do consultório médico sem chão, entendeu? Sem chão, literalmente. Eu lembro que eu estava sozinha, e aí eu só liguei pra minha mãe, eu falei assim pra ela, você sabia que eu tenho um rim só e tal? Minha mãe, não, claro que não, como isso? Falei, pois é, mãe, eu tenho um rim só. Daí você começa as indagações, que é normal, porque você é ser humano mesmo, você vai indagar algumas situações. Falei, meu Deus, por que tanta coisa só comigo? Entendeu? Por que passar por tantas situações? Nossa, quanta coisa. Daí eu falei, eu brincava muito com a minha mãe, né? Eu brinco com a minha mãe até hoje. Eu falo, mãe, você me fez dos avessos. Meu Deus do céu, pra ter tanta coisa. Daí eu saí, eu lembro que eu tava de moto. E aí eu saí meio que sem destino. Eu lembro que eu chorava muito. Aí eu falava assim, meu Deus, se eu tiver um problema de rim, como que vai ser? Eu só tenho um rim e tal, né? O que vai ser da minha vida? Todo mundo tem 2. Mas Deus é maravilhoso. Aí eu lembro que na mesma hora começou a vir um outro sentimento. Eu comecei a me lembrar da infância,
de tantas vezes que eu fiquei internada por conta de uma bronquite que eu tinha e me atacava muito, eu ficava roxa, sem ar, tantos antibióticos que eu tomava, né, tantos remédios que poderia afetar o rim, e Deus foi tão fiel, né, nos seus cuidados comigo, entendeu? Eu falei, nossa, talvez se eu soubesse antes, a minha preocupação, meu desespero teria sido até maior na adolescência. Eu falei, não, Deus é fiel. E eu descobri com 33 anos, que eu não tinha um rim e que tive uma gestação excelente, entendeu? E não aconteceu nada comigo. Deus é fiel, Deus cuida da gente no mínimo detalhe. O que eu quero falar pra você com tudo isso, com a história da minha vida, né? Com essas coisas. Você não é menos importante que o outro. Deus não me ama mais que você, entendeu? Pense que assim, essa tristeza, essa angústia, esse desespero, sabe, de tudo é comigo, por que eu sou assim e tal, tudo na nossa vida tem um propósito, entendeu? Tudo essas coisas que, né, que eu contei pra vocês que eu tenho, isso não me faz diferente do outro, entendeu? Eu nunca me senti inferior nessas questões. A gente tem um momento que a gente tá triste, e a gente faz né, essas indagações que eu falei, mas passa, entendeu? Isso passa, isso não pode te fazer que você fica se maltratando, entendeu? Se sentindo acuado para as coisas, se sentir com medo. Eu sou diferente, a minha vida é diferente, eu não vou conseguir. Não, você vai conseguir. Você é forte, Deus te fez forte. Ele não te dá uma cruz maior que você não possa suportar, tá? Eu não vim aqui falar de religião, eu vim falar de Deus, eu vim falar que você é capaz sim de tudo que você quiser na sua vida, tá bom? Tudo que você quiser, você é capaz. Tira o sentimento de tristeza, tira os sentimentos de inferioridade, esse sentimento de que você não vai conseguir. Hoje a sua família é desestruturada, mas Deus pode mudar, entendeu? Você mesmo pode ter uma atitude diferente se você não tem um bom relacionamento com seu pai, com sua mãe, entendeu? Com seus irmãos. Então, tudo também pode partir de você ter uma atitude diferente, entendeu? Eu não sou melhor do que você, é isso que eu quero dizer. E eu não vim aqui falar da minha vida, repito, pra você, coitada. Não, eu não me sinto coitada, eu me sinto forte. Tudo que eu passei foi pra me fortalecer, entendeu? E eu creio que assim, se eu tiver que passar por mais situações na minha vida, Deus vai me fazer forte, entendeu? Porque eu sei que Ele é a minha base e não cai uma folha da árvore sem que Deus não permita na sua vida, tá bom? Espero muito que você tenha gostado, que isso te fortaleça cada vez mais, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!